Justificando o mal. É óbvio que a crise atual no mundo todo é excepcional, sem precedentes. Tem havido crises de vários tipos em diferentes períodos em toda a história, sociais, nacionalistas, políticas. As crises vêm e vão. As recessões econômicas, as depressões chegam, são modificadas e continuam de forma diferente. Sabemos disso, estamos familiarizados com esse processo. Certamente a crise atual é diferente, não é? É diferente, porque, em primeiro lugar, não estamos lidando com dinheiro nem com coisas tangíveis, mas com ideias. A crise é excepcional porque se dá no campo da ideação. Estamos brigando por ideias, justificando o assassinato. Em toda parte do mundo, estamos justificando o assassinato como um meio para atingir um fim justo, o que em si é algo sem precedentes. Antes, o mal era reconhecido como algo mau. O assassinato era justificado como assassinato. Mas agora, o assassinato é um meio para se atingir um resultado nobre. O assassinato, seja de uma pessoa ou de um grupo, é justificado porque o assassino ou o grupo que o assassino representa o utiliza como medida para atingir um resultado que será benéfico ao homem. Ou seja, sacrificamos a pessoa em prol do futuro, e não importa que meios empregamos, contanto que o nosso propósito declarado seja produzir um resultado que dizemos ser benéfico para o homem. Portanto, uma medida errada produzirá um fim correto e será justificada por meio da ideação. Temos uma magnífica estrutura de ideias para justificar o mal, e certamente isso não tem precedente. O mal é o mal, ele não pode trazer o bem. A guerra não é um meio para se atingir a paz. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. Nunca questionamos o problema da dependência. Por que somos dependentes? Psicologicamente, interiormente, dependemos de uma crença, um sistema, uma filosofia. Pedimos a outra pessoa um modo de conduta. Procuramos professores que nos proporcionem um modo de vida que nos leve a ter alguma esperança, alguma felicidade. Então, estamos sempre buscando algum tipo de dependência, de segurança. É possível a mente se libertar deste senso de dependência? Isso não significa que a mente deva adquirir independência. Essa é apenas a reação à dependência. Não estamos falando de independência, da liberdade de um estado particular. Se conseguirmos investigar sem buscar a liberdade de um estado particular de dependência, então podemos penetrar muito mais profundamente nele. Nós aceitamos a necessidade de dependência, dizemos que ela é inevitável. Nunca questionamos toda a questão, porque cada um de nós busca algum tipo de dependência. Isso não quer dizer que nós realmente, no fundo, pedimos segurança, permanência? Quando estamos em um estado de confusão, queremos que alguém nos tire dele. Então, estamos sempre preocupados com a maneira de escapar ou evitar o estado em que estamos. No processo de evitar esse estado, nos tornamos propensos a criar algum tipo de dependência, que se torna a nossa autoridade. Se dependemos de outra pessoa para a nossa segurança, para o nosso bem-estar interior, dessa dependência surgem inúmeros problemas. E então tentamos resolvê-los. Os problemas da ligação. Nós nunca questionamos, nunca penetramos no problema da própria dependência. Talvez, se pudéssemos de modo realmente inteligente, com plena consciência, penetrar neste problema, poderíamos descobrir que a dependência não é absolutamente a questão. É apenas uma maneira de escapar de um fato mais profundo. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. Há algum fator mais profundo que nos faz depender. Nós sabemos que somos dependentes do nosso relacionamento com as pessoas, de alguma ideia ou de um sistema de pensamento. Por quê? Na verdade, eu não acredito que a dependência seja o problema. Acho que há algum outro fator mais profundo que nos faz dependentes. E se conseguirmos desvendá-lo, então, tanto a dependência quanto a luta pela liberdade terão muito pouco significado.
então todos os problemas que surgem da dependência irão definhar. Afinal, qual é a questão mais profunda? É o fato de a mente detestar e temer a ideia de estar só? Mas a mente conhece esse estado que é evitado? Enquanto essa solidão não for realmente entendida, sentida, penetrada, dissolvida, qualquer termo da sua preferência, enquanto essa sensação de solidão permanecer, a dependência será inevitável e a pessoa nunca poderá ser livre, nunca poderá descobrir por si mesma aquilo que é verdade, aquilo que é religião. Jito Krishnamurti, O Livro da Vida. O bem não tem motivação. Se eu tenho um motivo para ser bom, será que isso produz bondade? Ou a bondade é algo totalmente desprovido desse desejo de ser bom, que é sempre baseado em um motivo? Bom é o oposto de ruim. O oposto de mal? Tudo contém a semente do seu próprio oposto, não é mesmo? Há a ganância e há o ideal da não ganância. Quando a mente busca a não ganância, quando tenta não ser gananciosa, isso ainda é ganância, porque ela quer ser algo. A ganância implica desejar, adquirir, expandir. Quando a mente percebe que não compensa ser gananciosa, ela quer deixar de ser dessa maneira, porém continua sendo, pois ainda deseja ser ou adquirir algo. Quando a mente deseja não querer mais, a raiz do querer, do desejo, ainda está presente. Então, o bem não é o oposto do mal. É um estado totalmente diferente. E qual é esse estado? Obviamente, o bem não tem motivo, porque todo motivo é baseado no self. É um movimento egocêntrico da mente. Então, o que é o bem? É claro que o bem só existe quando há uma atenção total. A atenção não tem motivo. Quando há um motivo de atenção, existe atenção? Se eu presto atenção para adquirir algo, a aquisição, seja ela boa ou ruim, não é atenção. É uma distração, uma divisão. O bem só pode existir quando há uma totalidade de atenção em que não há esforço para ser ou não ser. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. Evolução humana. Precisamos conhecer a embriaguez para conhecer a sobriedade? Devemos ter a experiência do ódio para saber o que é ser compassivo? Devemos enfrentar guerras, destruir a nós mesmos e aos outros para experienciar a paz? Certamente essa é uma maneira totalmente equivocada de pensar, não é? Primeiro, assumimos que há evolução, crescimento, um movimento do mal para o bem, e depois ajustamos o nosso pensamento a esse padrão. É óbvio que há crescimento físico, a plantinha se tornando a grande árvore. Há o progresso tecnológico, a roda evoluindo ao longo dos séculos até o avião a jato. Mas e o progresso psicológico? Há evolução? É isso que estamos discutindo, se há um crescimento, uma evolução do eu, começando pelo mal e terminando com o bem. Mediante um processo de evolução, no correr do tempo, pode o eu, que é o centro do mal, algum dia se tornar nobre, bom? É claro que não. Aquilo que é mal, o eu psicológico, sempre permanecerá mal. Mas não queremos encarar isso. Achamos que por meio do processo do tempo, do crescimento e da mudança, o eu finalmente vai se tornar realidade. Essa é a nossa esperança, nosso anseio, que o eu seja aperfeiçoado com o correr do tempo. O que é esse eu? É um nome, uma forma, um conjunto de memórias, esperanças, frustrações, anseios, sofrimentos, mágoas, alegrias passageiras. Queremos que esse eu continue e se torne perfeito, e por isso dizemos que além do eu há um super-eu, um self mais elevado, uma entidade espiritual que é atemporal. Mas como temos pensado nela, essa entidade espiritual ainda está dentro do campo do tempo, não é? Se podemos pensar nela, é óbvio que ela está dentro do campo do nosso raciocínio. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. Tornar-se profundamente consciente. A dependência acompanha o movimento da indiferença e da ligação, um constante conflito sem entendimento, sem uma liberação.
Precisamos nos tornar conscientes do processo de ligação e dependência, nos tornar conscientes disso sem condenação nem julgamento. E então perceberemos a importância desse conflito de opostos. Se nos tornarmos profundamente conscientes e conscientemente direcionarmos o pensamento à compreensão do pleno significado da necessidade, da dependência, nossa mente consciente ficará aberta e clara com relação a ela. E então o subconsciente, com seus motivos ocultos, suas buscas e intenções, vai se projetar no consciente. Quando isso acontece, devemos estudar e entender cada intimação do subconsciente. Se fizermos isso muitas vezes, nos tornando conscientes das projeções do subconsciente após o consciente ter ponderado sobre o problema da maneira mais clara possível, então, mesmo que dediquemos nossa atenção a outras questões, o consciente e o subconsciente irão elaborar o problema da dependência ou qualquer outro problema. Assim, fica estabelecida uma consciência constante, que irá paciente e suavemente gerar integração. E se a nossa saúde e dieta estiverem corretas, isso, por sua vez, vai produzir a plenitude do ser. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. A liberdade da ocupação. A mente pode se libertar do passado, se libertar do pensamento, não do bom ou do mau pensamento? Como vamos descobrir isso? Só posso descobrir enxergando com o que a mente está ocupada. Se a mente está ocupada com o bem ou o mal, então ela só está interessada no passado, ocupada com ele. Ela não se libertou do passado. Então, o importante é descobrir como a mente está ocupada. Se ela está totalmente ocupada, está sempre ocupada com o passado, porque toda a nossa consciência está no passado. O passado não está apenas na superfície, mas no nível mais elevado, e a ênfase no inconsciente é também o passado. A mente pode se libertar da ocupação? Isso significa que a mente pode estar completamente livre da ocupação e deixar à memória os bons e os maus pensamentos e avançar sem escolher entre eles? No momento em que a mente está ocupada com um pensamento, ela está ligada ao passado. Se você realmente escutou, não apenas verbalmente, mas profundamente, então vai ver que há uma estabilidade que não faz parte da mente, que é a libertação do passado. Mas o passado nunca pode ser posto de lado. Deve haver uma observação do passado enquanto ele passa, mas não uma ocupação com ele. Então, a mente está livre para observar e não para escolher. Onde há escolha no movimento do rio da memória, há ocupação. E no momento em que a mente está ocupada, ela está aprisionada no passado. E quando a mente está ocupada com o passado, ela é incapaz de enxergar algo real, verdadeiro, novo, original, não contaminado. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. Relacionamento. O relacionamento baseado na necessidade mútua só gera conflito. Não importa o quanto sejamos interdependentes um do outro. Estamos usando um ao outro para um propósito, para um fim. Com um fim em vista, o relacionamento não existe. Vocês podem me usar e eu posso usá-los. Nesse processo, perdemos o contato. Uma sociedade fundamentada no uso mútuo é a base da violência. Quando usamos uns aos outros, só temos o objetivo para alcançar. O fim e o ganho impedem o relacionamento, a comunhão. No uso do outro, por mais gratificante e confortante que ele possa ser, há sempre o medo. Para evitá-lo, precisamos possuir. Dessa possessão surge a inveja, a suspeita e o conflito constante. Tal relacionamento nunca pode produzir felicidade. Uma sociedade cuja estrutura é baseada na mera necessidade, seja ela fisiológica ou psicológica, irá gerar conflito, confusão e infelicidade. A sociedade é a projeção de si mesma na relação com o outro, na qual a necessidade e o uso predominam. Quando usamos, física ou psicologicamente, o outro para nossa necessidade, na verdade não existe nenhum relacionamento. Nós realmente não temos contato com o outro. Não há comunhão.
Como pode haver comunhão com o outro quando este é usado como uma peça de mobília, para nossa conveniência e conforto? Por isso, é essencial entender a importância do relacionamento na vida diária. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. O eu é a possessão. A renúncia, o autossacrifício, não é uma atitude de grandeza a ser elogiada ou copiada. Nós possuímos as coisas porque sem posses não existimos. As posses são muitas e variadas. Uma pessoa que não possui coisas materiais pode estar ligada ao conhecimento, às ideias. Outra pode estar ligada a virtudes. Outra ainda à experiência. Outra ao nome e à fama, e assim por diante. Sem posses, o eu não existe. O eu é a posse, a mobília, a virtude, o nome. Em seu medo de não existir, a mente é ligada ao nome, à mobília, ao valor. Irá desistir dessas coisas para estar em um nível mais elevado. O mais elevado sendo o mais gratificante, o mais permanente. O medo da incerteza de não ser criada ligação, possessão. Quando a posse é insatisfatória ou dolorosa, renunciamos a ela por uma ligação mais prazerosa. A posse mais gratificante é a palavra Deus, ou seu substituto, o Estado. Enquanto formos resistentes a ser nada, o que na verdade somos, devemos inevitavelmente produzir mágoa e antagonismo. A disposição para ser nada não é uma questão de renúncia, de imposição interna ou externa, mas de enxergar a verdade do que existe. Enxergar a verdade do que é produz a libertação do medo da insegurança, do medo que produz a ligação e conduz à ilusão do desligamento, da renúncia. O amor pelo que existe é o início da sabedoria. O amor sozinho compartilha, ele sozinho pode se comunicar, mas a renúncia e o autossacrifício são os caminhos do isolamento e da ilusão. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. O pensamento gera esforço. Como posso permanecer livre dos maus pensamentos, dos pensamentos maus e perversos? Existe o pensador, aquele separado do pensamento, separado dos pensamentos maus e perversos? Por favor, observe sua própria mente. Dizemos, existe o eu que diz, este é um pensamento perverso, isto é ruim, eu devo controlar este pensamento. Eu devo me limitar a este pensamento. Isso é o que sabemos. É aquele, o eu, o pensador, o juiz, aquele que julga, o censor. Diferente de tudo isso? O eu é diferente do pensamento, da inveja, do mal? O eu que diz que é diferente do mal está eternamente tentando me superar, me afastar, tornar-se algo. Então você tem essa luta. O esforço para afastar os pensamentos, para não ser perverso. No próprio processo do pensamento, nós criamos esse problema do esforço. Então, você dá origem à disciplina, controla o pensamento, o eu controla o pensamento que não é bom, controla o eu que está tentando não ser invejoso, violento, ser isto e ser aquilo. Então, você passou pelo mesmo processo de esforço quando há o eu e a coisa que ele está controlando. Esse é o fato da nossa existência cotidiana. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida.